Então, pessoal, hoje nós vamos dar início sobre o estudo de números racionais. Vamos estudar as frações, ou seja, a representação de um número racional na forma de fração, tá bom? Mas o que são as frações? Veja só, um pouquinho da história das frações vai nos dizer que elas tiveram início lá no Egito Antigo, quando geômetras, dos faraós, eles precisavam utilizar cordas para demarcar áreas do plantio ao longo do rio Nilo. Isso era necessário sempre após as cheias do rio, porque tiravam as demarcações dessas terras. Para isso eles utilizavam cordas, e essas cordas, essa corda, vamos imaginar uma corda, ela precisava ser dividida em pedaços menores, pois havia partes da terra, havia terras que não conseguiam ser medidas com o comprimento total dessa corda. Faltavam partes ou excedia esse comprimento total. E aí começou a ter a ideia de partes, de um todo, que está associado ao estudo das frações. Já que as frações, a palavra fração, vem do latim fractione, e que quer dizer dividir, quebrar, rasgar. No nosso cotidiano também a gente utiliza a ideia de fração no sentido de porção, ou seja, parte de um todo, parte de um inteiro. E é dessa forma que a gente deve entender as frações, tá bom? Vejam só, aqui eu trago algumas ilustrações para vocês, para a gente entender melhor o significado de frações. Nessas figuras, vocês podem identificar aqui o desenho de uma bateria de um celular em estado de carregamento. Ela está sendo carregada. Observe que aqui nós temos uma bateria dividida em 10 partes, 10 pedaços. E mostra que desses 10 pedaços, 4 já estão carregados. Por que isso tem a ideia de fração? Pois nós temos aqui o todo, que seria a bateria inteira, e foi dividida em partes. Em toda fração, nós temos um número com duas partes, dois elementos. Um desses elementos é o número de baixo, que é o denominador, chamado de denominador, e ele indica em quantas partes iguais, o inteiro foi dividido. Então a bateria foi dividida aqui em 10 partes, por isso o denominador é 10. Já o número de cima, aqui o 4, ele é chamado de numerador. E ele indica quantas daquelas partes, quantas do total das partes foram consideradas. No caso aqui foram consideradas 4, daí o denominador é o número 4, tá bom? Já aqui nessa outra ilustração da bateria, nós temos 5 partes. E dessas 5 foram utilizadas 3. Então, o 3 é o numerador, o 5 é o denominador. Lemos 3/5. Nessa letra C, foi dividida em 3 partes, e dessas 3 partes considerou-se uma. Então nós temos 1/3, 1 em cima, 3 embaixo. E aqui na letra D nós temos 12 partes, e dessas 12 considerou-se 5. Então o numerador é 5, o denominador é 12. E vamos ler dessa forma, 5 dozeavos. Tá bom? Já já a gente vai falar mais um pouquinho dessas formas de ler a fração, a nomenclatura das frações. Tá bom? Antes disso, vamos reforçar então essa ideia. Fração é uma forma de representar uma quantidade, ou seja, um número. E esse número ele é dividido por um determinado número de partes iguais, tá bom? Lembrando que em toda fração, o número de cima, o número superior, ele é chamado de numerador, e o número de baixo, o número inferior, é chamado de denominador. Importante lembrar disso, ok? Chegando aqui na representação, nas leituras das frações, vejam só. Se eu tenho aqui a unidade, não foi dividida ainda, eu tenho aqui um inteiro, ok? O inteiro, eu tenho um número inteiro aqui, Você pode ver aqui no círculo e aqui na forma retangular. A partir do momento que eu divido esse inteiro em duas partes iguais, cada parte é meio, vou chamar de meio. Então aqui eu tenho um meio, uma dessas partes é um meio. Se eu dividir em 3 partes, eu terei terços. Assim, uma parte é 1/3. Dividindo em 4 partes iguais e pegar uma dessas 4 partes, teremos 1/4. 5 partes iguais, teremos quintos.
uma dessas partes representará 1/5. Não é difícil de perceber que se forem 6 partes, teremos sextos. Então tem 1/6 cada parte. Aqui é 1/6, aqui é mais 1/6, 1/6. Ó. Cada partezinha dessa daqui representa 1/6, tá bom? Se forem 7 partes iguais, nós teremos aqui 1/7. Já com 8, nós teremos oitavos, então 1/8. Com 9 partes iguais, nós teremos nonos, então 1/9. E com 10 partes iguais, se eu pegar uma dessas partes, eu terei 10º, 1/10, tá bom? 1/10. É importante, pessoal, chamar atenção para isso aqui. Ó. Se o denominador ele for um número maior do que 10, ou seja, um número a partir de 11, na leitura, incluiremos a palavra avos, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, 2, o denominador é 11, então eu leio 2, 11 avos. Aqui, ó, 3, 16 avos. Sempre que o denominador for um número maior do que 10. Tipo aqui ainda, ó, 7 sobre 15, 7 15 avos. Ok? Bom, outras ideias de frações nós encontramos, por exemplo, numa situação envolvendo razão. A razão é uma comparação entre dois números. Né? Então, olha só, um exemplo para ilustrar. O acesso à água potável é fundamental para promover a saúde de uma população. Contudo, bilhões de pessoas no mundo não contam com esse recurso, principalmente nas áreas rurais. Para cada pessoa sem água potável, né, que vive nas áreas urbanas, há 4 pessoas sem água potável nas áreas rurais. Essa razão pode ser representada pela seguinte fração. Então, pessoal, nós vamos representar essa relação aqui, ó, de cada pessoa da zona urbana para 4 pessoas da zona rural, por um número fracionário. Da seguinte forma, o número de cima representa uma pessoa que vive na área urbana e o número de baixo vai representar as 4 pessoas que vivem na área rural e não dispõem de água potável. Essa comparação ela é uma fração, só que nesse sentido aqui ela é chamada de razão, tá bom? É muito comum a gente representar as frações na forma de, no sentido de razão também, quando comparamos quantidades de ingredientes na cozinha. Olha só, no preparo do bolo, Dona Amélia utiliza 2 copos de leite para cada 5 colheres de açúcar. Quando eu relaciono essas quantidades, olha o que vai acontecer aqui. 2 copos de leite, é o número de cima, para cada 5 colheres de açúcar. Então aí eu tenho uma razão entre essas quantidades, tá bom? Sem querer eu apertei aqui um botão aqui, adiantei um pouco aqui nossa apresentação, vamos voltar aqui. Bom, falando agora, pessoal, sobre tipos de frações. Né? Essas frações elas são classificadas conforme a relação entre o numerador e o denominador delas aqui. Vejam só, quando o numerador é um número menor do que o denominador, a fração ela será chamada de própria, fração própria. Por exemplo, nós temos aqui 2/5. O numerador é menor que o denominador. Olha um outro exemplo, 3/4. 5/16. São frações próprias. Já quando ocorre o contrário, quando o numerador é maior que o denominador, a gente tem o contrário, a fração é imprópria. Tipo aqui, 5/2. Se eu trocar ali 4/3, tá bom? Fração imprópria. Já a fração também ela pode ser chamada de aparente. Isso vai ocorrer quando o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, o numerador pode ser dividido pelo denominador, tá bom? Aqui, por exemplo, se eu dividir 10 por 5, dá 2. Ela é uma fração aparente. E ela recebe esse nome por quê?
Porque ao dividir o numerador pelo denominador, nós vamos encontrar um número inteiro. Então nós podemos dizer que esse tipo de fração ela é um número inteiro disfarçado de fração, tá bom? Por isso é chamada de aparente. E temos também a fração mista, ou número misto, que recebe esse nome porque é constituída de duas partes. Uma parte é um número inteiro, aqui representado pelo 1, ó, e a outra parte é uma fração propriamente dita, aqui 2/3. Então ela tem as duas partes, por isso é chamada de fração mista ou número misto. Essa fração mista, ou número misto, ela é obtida sempre que nós temos uma fração imprópria, tipo aqui, ó, 7/5. E na fração imprópria, se eu dividir aqui o numerador pelo denominador, eu vou obter um número misto. Olha só por quê. Se eu dividir 7 por 5, tá bom? 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 7 sobram 2. Aqui, pessoal, a gente vai representar da seguinte forma. Olha só. O número inteiro, aqui o resultado, o quociente, será o número inteiro. Será 1 inteiro, ó. E aqui, o resto com o divisor, eles vão formar uma fração. Vai ficar aqui 2, o resto será o numerador, e o divisor será o denominador, será 2/5. Então, essa fração 7/5, ela na forma mista, ela fica 1 inteiro e 2/5. Tá bom? Então é isso, essa nossa primeira aula sobre frações, alguns conceitos iniciais, representação, nomenclatura. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like nesse vídeo se você gostou. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!